Gente, eu quero conversar com vocês sobre um dos episódios mais impactantes que já aconteceram nesse país, que foi o movimento Direta Já. Vamos falar sobre as Direta Já? Bom, gente, eu estava vendo hoje no Hélio Gaspari, né, no Jornal o Globo, Hélio Gaspari, que eu reputo o melhor jornalista brasileiro de todos os tempos, né? Uma informação sobre um livro que o jornalista Ricardo Couto lançou, falando sobre o movimento Direta Já. Então, quem não viveu na época o movimento, né? O movimento ele começou em 1983, né? O deputado pelo Mato Grosso Dante de Oliveira, ele criou a emenda das Direta Já, né? E essa emenda, obviamente, precisava ser votada, né? Para haver eleições presidenciais em 1984 ou em 1985, né? E o movimento timidamente começou, mas ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi tendo manifestações em todas as capitais, né? Manifestações gigantescas, né? Pelo Brasil afora, todo mundo queria voltar a votar para presidente, né? Eu era menor e não podia, né? E ainda era considerado estrangeiro, porque eu nasci em Portugal. Mas então, o movimento teve manifestações em São Paulo, do Vale do Anhangabaú, né? Houve manifestações aqui no Rio de Janeiro, na Candelária, houve manifestação em Belo Horizonte. As manifestações se espalharam pelo país. Eu lembro que quando houve a manifestação em Belo Horizonte, a TV Manchete estava dando uma reportagem sobre isso, né? E de repente aparece o rosto belíssimo, lindíssimo da Maitê Proença, né? No meio das manifestações, né? E enfim, o país foi tomado por aquele sentimento de direta já, direta já, direta já. Vamos ter eleições diretas para presidente, né? Aí no fim a emenda foi derrotada por 22 votos, como narra o Hélio Gaspari na coluna dele hoje, né? Por 22 votos a emenda não passou. Eu lembro lá no plenário as pessoas dizendo a luta continua, e a também belíssima atriz Cristiane Torlone chorando, né? Por a emenda não ter passado. Bom, a emenda não passou, mas foi fundamental para que na eleição no colégio eleitoral, né, houvesse dois candidatos civis, né? Porque até então, na eleição do presidente Figueiredo não era assim, né? Era sempre tinha um militar, né? E o próprio Figueiredo se elegeu contra o Euler Bentes, né? E que também era militar, né? Mas representava a sociedade civil, o MDB na época, né? E aí no colégio eleitoral, quer dizer, chegaram ao consenso que o nome seria Tancredo Neves, né? E o nome lá da direita da ditadura, embora fosse civil, era Paulo Salim Maluf, né? Governador de São Paulo, né? Aquele corrupto, né? Não vou dizer que o inferno tenha, porque ele ainda está entre nós, né? Mas enfim, o bom senso prevaleceu, Tancredo teve uma vitória esmagadora, né? Se elegeu presidente e depois foi morto pelos militares e não pôde assumir, teve que assumir o José Sarney, né? Mas, enfim, o fato de ter havido a direta já, ele propiciou que Tancredo Neves se elegesse no colégio eleitoral. Isso é um ponto. E o outro ponto é que 5 anos depois o presidente José Sarney estava passando a faixa presidencial para um presidente eleito, né? O não menos corrupto Fernando Collor de Mello, né? Mas enfim, são coisas que fazem parte da democracia. Mas com todos esses problemas, democracia é sempre melhor. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, e se puderem, like aqui no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo, comentem, e dê uma olhada na descrição do vídeo também. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, e muito obrigado a todos.